que a Bíblia ensina sobre o contribuir. Nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 8. E hoje eu vou ler com vocês e tentar explanar para vocês o versículo 8 até o versículo 12. Amém? Diz assim: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Amém, irmãos? Senhor, que a Tua palavra, Senhor, nos oriente, nos ensine a como contribuir na Tua obra, Senhor, como ter um coração generoso e voluntário para fazer conforme a Tua vontade. Ensina a Tua igreja, o Teu povo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos aprendido com esta carta de Coríntios, Paulo ensinando a igreja como eles deveriam se preparar para a contribuição. Portanto, essa carta ela nos dá princípios bíblicos de como deve ser a contribuição entre a igreja, como nós devemos organizar as nossas contribuições, a nossa vida financeira perante Deus. E eu gostaria de utilizar esses princípios que estão nessa carta e tentar ensinar vocês o que a Bíblia está dizendo ou está ensinando. Nós vimos até aqui Paulo falando para os irmãos de Corinto qual tinha sido a característica dos irmãos da Macedônia. Que lá na Macedônia, a tribulação daqueles irmãos, as lutas daqueles irmãos, não impediu eles de darem uma oferta generosa. E pelo contrário, eles não só deram uma oferta generosa, mas eles insistiram com Paulo para ter o privilégio de dar a oferta. E alegremente eles deram essa oferta. Vocês lembram do contexto? E hoje Paulo está trazendo aqui para a igreja, primeiro, algumas informações de como estava a oferta em Corinto e alguns princípios bíblicos da oferta. O versículo 8, vamos aí devagarzinho, versículo por versículo. Versículo 8 diz assim: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Primeira parte, não lhes estou dando uma ordem. Então, a contribuição, esse ato de contribuir que Paulo vai pedir à igreja de Corinto, não é uma ordem apostólica. Não está mandando. Tanto que no versículo 10, ele diz o seguinte, este é o meu conselho. Então não é uma ordem, é um conselho.
Nenhum pastor, nenhum líder, ele deve de púlpito dar ordens para a igreja. Vocês têm que contribuir com tanto, vocês têm que dar tanto, vocês têm... Não é uma ordem. Porque Deus aqui está testando não a ordem. Há um ensinamento bíblico que nós devemos ofertar, mas a contribuição ela não é uma ordem. Na verdade, Paulo dá um conselho. O conselho que ele dá é, olha, eu falo para vocês qual que é o melhor caminho, como eu gostaria que vocês fizessem. Nós vamos entender aqui a importância de não ser uma ordem. Por que que não é uma ordem? A continuação diz o seguinte no versículo 8. Eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Essa palavra, eu quero verificar, na NVI. Paulo está dizendo, eu quero fazer um teste. Eu quero pôr à prova vocês. Por isso que eu não dou uma ordem. Que se eu der uma ordem, logicamente muitos vão acatar. Se eu der uma ordem apostólica, vocês vão fazer porque eu estou mandando. E eu não quero que vocês cumpram devido à minha ordem. Eu não quero que vocês cumpram pela minha autoridade apostólica. Eu quero verificar a sinceridade do amor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se eu der uma ordem, eu não vou ter como saber se vocês amam o reino ou não. Porque é possível ofertar, contribuir apenas para cumprir uma ordem, sem amar o reino. E Paulo não quer que a contribuição seja por obrigação, não quer que a contribuição seja por cumprir um protocolo. Ele quer que a contribuição seja fruto de um amor sincero. Por isso, então, que nenhum líder deve ordenar a contribuição. O líder sábio é aquele que dá o conselho para a igreja, que ensina para a igreja o melhor caminho. Vocês obedecem ou não? Vocês seguem pelo caminho que o líder de vocês os aconselha? Sim ou não? Mas o que Paulo está dizendo é, se você seguir o meu conselho, se você seguir aquilo que eu deixo para vocês, eu vou ter certeza, eu vou verificar a sinceridade do teu amor. Se você não segue, eu vou verificar que você não tem um amor sincero. Então, líderes que querem ter uma igreja madura, que querem ter uma igreja que realmente tem um coração na obra, ele tem que simplesmente aconselhar a igreja, ensinar a igreja o melhor caminho, e deixe que a igreja tome a decisão dela. Só que aí muitos líderes e pastores falam assim, mas se eu fizer isso, eu vou dar oportunidade para a igreja errar. Porque se eu digo, olha, é assim, vocês têm que dar assim e fazer assim, eu tenho que ordenar, ó, dá, hein? Estou olhando no relatório. Se eu não ver seu nome lá, eu vou atrás de você e vou dizer, você vai dar ou não vai? Quem faz isso realmente vai coletar um valor maior de contribuição. Mas ele nunca vai saber se a igreja realmente ama o reino de Deus ou não. Ele vai ter liderados que ele controla. Aí você pode estar falando, pastor, isso mesmo. Fala que tem muito pastor que precisa ouvir. Fala que tem muito líder que precisa ouvir isso. E agora eu vou falar na sua vida. Fazer com o seu filho é a mesma coisa. Você obrigar o seu filho, dar ordem para o seu filho fazer as coisas, ele não cresce, ele não amadurece. Você tem que aconselhá-lo e instruí-lo no melhor caminho e deixar ele decidir aonde ele vai. Aí você fala, mas pastor, se eu deixar meu filho decidir, ele pode decidir errado. Sim, e aí você vai ver que ele não cresceu, que ele não amadureceu, que ele precisa de mais instrução, mais oração, um pouquinho mais de vara, talvez na bunda. Mas é assim que você vai descobrir o que ele precisa. Então precisamos dar oportunidade para que eles fracassem. Preciso dar a oportunidade para que a igreja fracasse,
para que eu possa medir a temperatura do amor da igreja. É isso que Paulo está dizendo, eu quero verificar a temperatura do amor de vocês. E como que Paulo verifica a temperatura do amor da igreja de Corinto? Ele fala assim, comparando com a dedicação de outros. É interessante que Paulo fala assim, olha, Paulo não fala, eu quero verificar a temperatura do amor de vocês, comparando com a temperatura do amor de outros. Não é isso que o texto diz. Paulo está dizendo, olha, eu quero comparar a sinceridade do teu amor com a dedicação. Eu quero comparar os teus sentimentos com a atitude de outros. Não adianta vocês falarem para mim, Paulo, amamos você, você é o pastor do nosso coração. Paulo, amamos o evangelho que você prega, o reino que você prega de todo o nosso coração, mas só de boca para fora. Porque a igreja da Macedônia, eles demonstram que eles amam Paulo, eles demonstraram pelas atitudes que eles amam o reino de Deus. Então o pastor deve dar à igreja a oportunidade de demonstrar a maturidade dela e o amor dela pelo reino. Como? Vendo a dedicação dela, comparando se esse palavreado dela, pastor, encontrei a igreja dos meus sonhos, não saio daqui para nada. Pastor, que igreja maravilhosa, aqui é o meu lugar, amo esse lugar. Tá, mas como você prova que você ama? Você é um contribuinte fiel? Você procura melhorar a igreja, arrumar as cadeiras, limpar, servir, fazer algo para esse lugar? Ou a tua forma de demonstrar que você ama esta igreja, ama esse ministério, é só dizer que você é membro aqui para quem perguntar lá fora? Não, pastor, quem me perguntar eu falo que eu sou do Brasil para Cristo, essa é a minha fidelidade, esse é o meu amor. Mas quase não vem nos cultos, não é um contribuinte fiel, não participa de ministérios que pode servir. Paulo está dizendo, não é esse o caminho. Se você fala que você ama, se você fala que é o seu lugar, demonstre com atitudes. Porque a Macedônia demonstrou com atitudes. E aí ele continua. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus. Começa só aqui. Paulo então está dizendo, eu não vou dar uma ordem, eu vou dar um conselho. Porque eu quero verificar a maturidade de vocês. Aí como eu disse para vocês, que fazendo assim eu estou dando a oportunidade da igreja fracassar. Se eu dou liberdade para que vocês façam como vocês querem, eu abro uma brecha, uma possibilidade do fracasso. E como que Paulo sabia que a igreja inteira não ia fracassar? Que uma vez fala assim, não, eu vou dar a oportunidade para a igreja contribuir. Resumindo, eu vou tentar explicar de uma forma mais peculiar para que vocês entendam. Paulo precisa levantar uma oferta para a igreja na Judéia. Sim? Vocês lembram aqui em Corinto? Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma opção. Uma opção é, olha, esse é o valor e eu ordeno que todo mundo aqui contribua, porque eu sou o apóstolo que fundou essa igreja. A chance dele levantar o valor ia ser grande, não ia? Ele estava dando uma ordem, usando da autoridade apostólica. Mas ele não faz isso, ele fala, olha, eu deixo a vocês a liberdade de contribuir, precisamos desse valor. Poderia acontecer que ninguém contribuísse, sim ou não? Porque Paulo estava dando liberdade para eles. Só que Paulo tinha certeza que isso não ia acontecer. Que ainda que ele desse liberdade, ele confiava na liberdade que ele estava dando. Por quê? E isso é muito importante. Paulo diz, porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus. Paulo está dizendo, eu dou liberdade porque eu sei que vocês são crentes. Eu sei que vocês conhecem Jesus, que Jesus sendo rico se fez pobre.
ele se esforçou, ele demonstrou em atitudes o amor dele. Portanto, vocês conhecem como Jesus fez e vocês vão fazer igual Jesus. Vocês vão demonstrar em atitudes como Jesus demonstrou em atitudes o amor de vocês. O que Paulo está dizendo para mim, para você, aplicar nas nossas vidas é: ensine o seu filho a ser um imitador de Jesus, que quando ele estiver longe dos seus olhos, você pode dar liberdade para ele, que ele vai escolher imitar Jesus. Então é mais válido, o caminho da maturidade é ensinar quem é Jesus, o que fez Jesus, e ensinar que nós devemos ser imitadores de Jesus. Esse é o caminho de uma igreja que contribui generosamente, é uma igreja que aprendeu a ser imitadora de Jesus. Não é uma igreja que tem medo de ir para o inferno, não é uma igreja que tem medo de perder bens materiais por conta de maldições espirituais, por isso, não, uma igreja que contribui fielmente, ricamente, é uma igreja que aprendeu a imitar Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor. Não está dizendo que uma igreja que é como Jesus, irmãos que são como Jesus, eles vão vender tudo que tem, casa, carro, tudo e dar tudo. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo o texto que quem é como Jesus demonstra o amor em atitude. Jesus demonstrou o amor dele em atitude, sim ou não? Ele era rico e ele se fez pobre. Essa palavra, se fazer pobre, significa que ele tomou uma atitude. Então o que Paulo está dizendo para a igreja é: tomem uma atitude. Amar é uma ação, amar não é um sentimento, não é um amor platônico. Amar uma igreja, amar o reino requer ações. E uma delas é a contribuição. Amar, contribuir é a demonstração do teu amor para com o reino de Deus e para com a igreja, o ministério que você frequenta. Versículo 10. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros a não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora Paulo está falando aqui questões práticas da igreja de Corinto. Paulo está dizendo: olha, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, ou seja, essa contribuição aqui está acontecendo durante um ano. O contexto aqui, se vocês lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 20, Paulo está na cidade de Éfeso, pregando ali em Tirano. Ele ficou 3 anos em Éfeso. E nesse período que Paulo está em Éfeso, vem até Éfeso irmãos de Corinto. E eles trazem a Paulo perguntas e dúvidas a respeito da fé, a respeito do casamento, a respeito de comidas sacrificadas a ídolos, várias perguntas. E dentre essas perguntas, eles fazem uma pergunta a Paulo sobre a contribuição. Portanto, as perguntas são respondidas por Paulo na carta de 1 Coríntios. Olha só, abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios. Acharam? Ó, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Acharam? Só o comecinho, eu vou ler só as primeiras palavras. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. Eles mandaram uma carta para Paulo perguntando as coisas. Vocês estão entendendo? Quanto aos assuntos aos quais vocês escreveram.
Aí Paulo começa a responder. Agora, capítulo 8, versículo 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. Paulo parece estar respondendo às perguntas. Vocês estão entendendo? Agora, capítulo 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, Paulo respondendo mais uma pergunta. Agora, capítulo 16, versículo 1. Quanto à coleta para o povo de Deus. Então, essa carta de 1 aos Coríntios foi respondendo às perguntas da igreja. E uma das perguntas dos coríntios era a respeito da coleta, da contribuição. E o que Paulo está dizendo aí em 2 Coríntios, capítulo 10 que nós lemos, desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Ou seja, partiu da igreja de Corinto o plano de ofertar para a igreja de Jerusalém. Então, lá em 1 Coríntios 16, um ano antes, Paulo escreve a carta para os irmãos coletarem. E provavelmente a igreja já tinha dito para Paulo que eles queriam separar uma oferta para a igreja de Jerusalém. Não foi Paulo que pediu. Está dizendo aqui, vocês que proporam o plano. O que a Bíblia está ensinando é que uma igreja saudável, na área financeira, na área de contribuição, ela é criativa, é ela que propõe planos de contribuir. É como que o pastor chega com uma necessidade, olha, temos uma necessidade na Palestina, temos uma necessidade na África, temos uma necessidade aqui na nossa igreja, e o irmão fala assim, pastor, igual Chaves, Isás, e a gente faz cantina, e a gente faz sorvete, e a gente faz pizza. Paulo está dizendo, vocês que proporam como que vai alcançar. É isso que Paulo está dizendo aqui, que assim deve ser. A igreja deve propor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Isso é a forte disposição, isso é o amor. E essa é o sentimento da igreja saudável em querer alcançar os limites, as metas de contribuição para ajudar os necessitados. Então Paulo está dizendo, então desde o ano passado, vocês foram os primeiros a contribuir. O que Paulo está dizendo? Quando vocês me perguntaram o que vocês queriam fazer, e eu respondi pela carta como vocês deveriam fazer, vocês na verdade já estavam fazendo e foram um dos primeiros a começar a contribuir. E vocês proporam essa ideia. Então, o que está ensinando aqui é esse coração da igreja de ter disposição. Não é de contribuir porque o pastor pede, não é de contribuir porque o pastor fala do púlpito, mas deve prover do seu coração. Você anda, você olha na igreja e fala assim, se essa aqui fosse a minha casa, aonde eu investiria? Aonde eu arrumaria? Você olha e você vê necessidades e você mesmo contribui. Não precisa o pastor saber. Fala assim, Senhor, eu vi que tem um trinco quebrado na igreja, Senhor. Eu vou colocar R$50 a mais de oferta esse mês. E você vai lá e coloca. Essa é a disposição, é você ver ou chega a necessidade e provém do seu coração. Outra coisa que Paulo ensina. 11, versículo 11. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualado pelo zelo de concluí-la. Primeiro, ele fala, completem a obra. Agora completem a obra. Olha que interessante, irmão. Se Paulo fala completem, significa que ele sabia quanto tinha e quanto faltava. Sim ou não? Para ele falar completem é porque ainda não estava completo.
E para ele saber que não estava completo, ele sabia quanto tinha e quanto faltava. Ou seja, se Paulo sabia quanto faltava, significa que Paulo tinha uma meta, sim ou não? Temos uma meta e ainda não chegou na meta, então completem o que falta. Quando eu estava preparando essa ministração, aí eu fiquei na dúvida, falei assim, será que essa meta era uma meta de valor ou era uma meta de número de pessoas? Olha, temos tantas pessoas, ainda faltam tantas pessoas. Ou temos tanto de valor e ainda falta tanto de valor. E eu cheguei à conclusão, pelo texto, que tinha uma meta de valor, irmãos. O texto não diz, né? Provavelmente foi a própria igreja de Corinto que falou para Paulo o valor que eles iriam contribuir. Então Paulo está dizendo aqui, completem, ou seja, ainda não tinha chego o número que a igreja de Corinto falou que ia contribuir. E Paulo está preocupado, porque ele vai chegar na Macedônia com os irmãos para coletar o valor de Corinto e ir para Jerusalém. E Paulo está com medo de chegar em Corinto e ver que eles não alcançaram a meta que eles estipularam e eles vão passar vergonha perante os irmãos da Macedônia. Por isso ele fala, olha, completem a obra, e ele fala o seguinte no versículo 11, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de contribuí-la. Paulo está dizendo, a forte disposição é aquele assim, pastor, Isás, e a gente faz isso, e a gente faz aquilo, e a gente vai chegar nos 5.000, e a gente vai chegar nos 10.000, é aquela forte disposição, aquela paixão. E aí o pastor fala, bora, vamos para cima, vamos fazer. Aí passa 2 meses, nada. Paulo está dizendo, olha, que essa forte disposição tenha zelo depois para concluir. Tenha urgência, essa palavra zelo é urgência. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, como vocês tiveram todo esse amor, toda essa paixão, fizeram todo esse barulho por amor a fazer, então demonstrem atitude, completem, cheguem na meta. Só que Paulo estava preocupado com uma coisa, Paulo está pensando, eu vou falar para eles completar a meta com urgência, com zelo, aí vai um cabeçudo, põe a mão no bolso, pesa a mão e dá mais do que pode dar, e não é isso que eu quero. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o tempo está apertado, eu estou para passar na Macedônia, e a igreja precisa completar o compromisso que eles se colocaram, mas eu não quero que eles dêem mais do que podem, para simplesmente chegar na meta. E aí é o que ele continua o versículo 12, porque, primeiro final do 11, de acordo com os bens que vocês possuem, sejam zelosos, mas de acordo com os bens que possuem. Aí ele fala, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não. Primeiro, a prontidão. O que é prontidão? Disponibilidade. O pastor fala e aí fica aquele negócio no coração. Meu Deus do céu, mas vai faltar. Meu Deus do céu, mas como vai ser, Senhor? Aí põe a mão no bolso e vai assim, com lágrimas de choro a oferta. Meu Deus do céu. Não, isso não é prontidão, irmãos. Dar com consciência pesada não é prontidão. Prontidão é, falou, pastor, está aqui, Senhor, é aqui, pá e bum, isso é prontidão. Só que Paulo fala, a prontidão é aceitável, é voluntariosa, só que ele fala, de acordo com o que cada um tem. Aí a palavra aqui é aceitável. Aceitável. Vocês lembram no Antigo Testamento quando falava das ofertas aceitáveis a Deus? Se o israelita chegasse para Deus com um carneirinho faltando um olho, Deus aceitava? Sim ou não? Não. Se chegasse para Deus com um carneirinho
né, raquítico, com a perna mirrada, Deus aceitava? Porque o carneiro tinha que ser o quê? Saudável, de 1 ano de idade. Era uma oferta, essa que era a oferta agradável a Deus. Então significa que tem oferta que Deus aceita e tem oferta que Deus não aceita, sim ou não? Só que nós aprendemos aqui que a oferta, olha o versículo 5 do capítulo 8. E não somente, falando da igreja da Macedônia, Paulo está falando, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente si mesmos ao Senhor, depois a nós. Então toda oferta, ela é uma oferta primeiramente a quem? Ao Senhor, depois ao propósito terreno. E essa oferta ao Senhor não é financeira, ela é pessoal. Ofertaram primeiramente a si mesmos, a Deus. Então, a oferta que Deus aceita, a contribuição. Irmãos, quando eu falo oferta aqui, eu não estou falando de oferta alçada, eu estou falando de contribuição financeira. Pode ser dízimo, oferta, qualquer coisa que você entrega na casa de Deus. A contribuição que Deus aceita é a contribuição que, primeiro, você mesmo. Ou seja, existem contribuições que Deus aceita e existem contribuições que Deus não. Só que Deus rejeita, antes da contribuição, Ele rejeita o contribuinte. Antes de aceitar a sua contribuição, Ele aceita o contribuinte. Vocês lembram de Gênesis? Deus aceitou Abel e sua oferta e rejeitou Caim e sua oferta. Então, quando Deus aceita a contribuição, é porque antes Ele aceitou o contribuinte. Quando Deus rejeita a contribuição, é porque antes Ele rejeitou o contribuinte. Até aqui vocês entenderam? Então, todo esse fundamento, porque é importante o que Paulo vai dizer aqui agora, que Deus é aceitável a Deus a contribuição quando ela é proporcional. Vamos mais uma vez para o texto e eu já vou encerrar. Olha só, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Então, a oferta que Deus aceita, o ofertante que Deus aceita é aquele que oferta proporcional ao que ele ganha. Então Deus, quando entregamos uma contribuição, Deus sabe se aquilo é proporcional ou não proporcional. E está dizendo aqui o texto que Deus aceita quando é proporcional. Aí você fala assim, pastor, lá vem o senhor, né? Então aí é que está a chavezinha, né, que os pastores pedem. O texto não está dizendo quanto é você que vai dizer. Deus pede proporcional, mas quem vai definir o valor é você. Só que Deus sabe o teu coração. Deus sabe quando você definir no teu coração, porque aqui, muitos pastores, e aqui vai uma palavra aos pastores, fala assim, olha, Deus não aceita quando a sua contribuição não é proporcional. Se você ganha um valor alto e dá uma mixaria, é proporcional? Aí eles ensinam que Deus não aceita. Deus aceita? Né? Vocês vêm dizendo por aí, olha, se você ganha um valor alto e você dá uma mixaria, Deus aceita ou não aceita? Porque é proporcional? Não é proporcional. Mas eu nunca vi nenhum pastor falando que se alguém ganha uma mixaria e dá um valor alto, um valor desproporcional, nunca ouvi nenhum pastor falar que Deus também não aceita. E o texto aqui está dizendo que Deus não aceita, porque você está dando mais do que você podia dar.
Deus aceita uma oferta proporcional. Ou seja, você vai ficar sem comer, você vai ficar sem alimentar os seus filhos, você vai ficar sem suprir as outras necessidades que Deus te deu o dinheiro, porque você deu uma oferta desproporcional. Então, nenhuma desproporcionalidade é aceita por Deus, nem para baixo e nem para cima. Aqui a importância de termos na mão, bem administrado, quanto ganhamos. Sabemos quanto gastamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e aí sabemos quanto ofertamos na casa do Senhor, que não vai ser um valor desproporcional. Aí Paulo vai continuar, nas próximas ministrações nós vamos ver o que é essa proporcionalidade, quanto é essa generosidade, esse coração disposto. Mas hoje eu termino aqui. Deus quer proporcionalidade. Proporcional. Vamos orar? Vamos já organizar a nossa contribuição? Tem alguém